Só os mortos poderão ver o fim da guerra. Há 100 anos, o Império Tudor e o Reino de Midland travaram uma guerra que levou aquela região à fome, miséria e morte. Os Tudor, conhecidos por seu extenso poderio e tecnologia militar, vinham ganhando a maioria das batalhas daquela guerra tão sangrenta. Sem ver outra alternativa, o rei de Midland tomou uma atitude desesperada, empregando em suas tropas vários bandos de mercenários. Alguns que eram simplesmente bandidos, outros eram grupos mais organizados, militar e estrategicamente, como o poderoso Bando do Falcão, liderado pelo jovem Griffith. Porém, boa parte dos exércitos contratados era composto por homens solitários, vazios, que faziam da espada uma extensão de seu braço e de sua alma. Alguns eram jovens e nasceram no campo de batalha. Já outros, como Guts, fizeram da morte a sua aliada, pois nascer em meio ao sangue e lama era ter o ceifador caminhando ao seu lado onde quer que fosse, ajudando-o a brandir sua espada e massacrando seus inimigos sem piedade. Bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos quadrinhos. Hoje iremos continuar a história do personagem Guts, o protagonista da série de mangás Berserk, e explorar como foi o seu primeiro encontro com o desconhecido. Esse é um roteiro de Rob Lance Jr., escritor e membro do fórum Conan o Bárbaro, e da página Band of the Hawk, Project Berserk. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas muito importante para nós. A Era de Ouro. 4 anos após ceifar a vida de Gambino, seu asqueroso pai adotivo, Guts vaga de batalha em batalha em busca de dinheiro e oportunidades para alimentar o fio da sua espada, sempre com o sangue de seus inimigos. Durante uma campanha, com o intuito de invadir um castelo, Guts é contratado por um conde local, junto com outros mercenários sem pátria ou exército. As escadas foram levantadas, os arqueiros e lanceiros tentam impedir a invasão dando estocadas e flechadas de suas ameias, enquanto os cavaleiros e homens de armas se uniram para subir as grandes muralhas, e assim destruir a imensa porta de madeira que dá acesso ao centro, para, por fim, conquistar o castelo. Em meio a essa imensa confusão, o exército invasor finalmente conseguiu colocar a grande porta abaixo, munindo-se de um grande e poderoso ariete. E daí, homens da infantaria adentram o castelo, batalhando com todos aqueles ali presentes, sujando suas espadas com sangue, miolos e glória. Até que, como se vissem em sua frente uma verdadeira criatura sobrenatural, os invasores congelam, com um medo inexplicável. Medindo mais de 2 metros, um monstro de placas de aço aguarda na frente de todos, e então começa a esmagar um a um com seu poderoso machado de batalha. Bazusso, como também é conhecido o Cavaleiro Cinzento, é um dos mercenários mais temidos de toda Midland, e ele impede o avanço dos assaltantes, esquartejando-os com a sua lâmina pesada e brutal. Com todos ali congelados pelo medo, apenas uma pessoa decide avançar para a frente dos outros homens. Com a sua espada longa pingando sangue, Guts olha para o seu contratante e diz: "Quanto vale?", referindo-se ao inimigo. Invasores e defensores ficam incrédulos com a atitude do garoto, de apenas 15 anos. Alto para sua idade, mas ainda magro se comparado a um combatente adulto. Depois de barganhar, o contratante oferece para Guts 7 moedas de ouro, enquanto Bazusso caçoa do garoto. Então, ele ataca. Avançando como um cão faminto, Guts desfere dezenas de golpes no mercenário gigantesco. Da espada e do machado, as faíscas dançam a perigosa dança da morte, enquanto o jovem espadachim segue com a sua afronta sem recuar. Bazusso busca por algum ponto de ataque, mas entre estocadas e golpes verticais e horizontais, o gigante com placas de aço recua, como um poderoso leão ferido, usando a haste de seu machado de guerra para que a sua vida não se esvaia. Então, o Cavaleiro Cinzento acha uma brecha para um ataque mortal e ergue seu poderoso machado, investindo contra Guts, buscando a sua cabeça. Entretanto, o pequeno mercenário revida a ofensiva, batendo sua espada com um golpe poderoso na arma de seu inimigo.
Com o choque, a lâmina do machado racha em pedaços. Mas, sem tempo para avaliar os danos de suas armas, os dois guerreiros famintos por sangue investem em outra ofensiva. Guts abaixa o quanto pode, mas o machado rachado explode em sua cabeça, arrancando seu capacete, porém esmigalhando-se em muitas partes. Enquanto isso, o golpe de Guts foi o mais ofensivo, pois, em um poderoso ardil horizontal, o mercenário crava sua espada embaixo das costelas do adversário, cravando fundo, causando uma dor lancinante em meio à hemorragia e órgãos rasgados. Ao retirar a espada, Bazusso, em meio a lágrimas e desespero, implora por sua vida. Mas Guts ergue sua espada acima da própria cabeça e, em um poderoso golpe vertical, parte a face do gigante em duas, cessando a luta e fazendo com que o exército invasor retome a coragem e massacre assim o restante dos soldados, dando vitória aos atacantes. Após a sua performance notável, o contratante de Guts oferece a ele um salário ainda maior e uma estadia permanente no exército do rei. Mas Guts é um lobo solitário e, com agressividade, recusa a oferta. Do alto de uma sacada, trajando uma armadura cujo elmo era forjado na forma de uma poderosa ave de rapina, Griffith, o líder do bando do Falcão, observa o fim da batalha, enquanto alguns de seus comandantes se questionam se o executor de Bazusso seria capaz de derrotá-lo em um eventual duelo. Não havia mais o porquê permanecer ali. O mercenário troca suas habilidades por dinheiro, e Guts não seria mais necessário naquele lugar. Então, ele decide vagar a esmo como sempre faz, a pé, com a sua espada nas costas, enquanto é vigiado ao longe por alguns membros do bando de Griffith. De repente, trotes de cavalos são escutados de longe, e Guts vê alguns homens de armas partindo em sua direção. Dentre eles se encontra Corcus, um dos membros do bando do Falcão que investiram contra o mercenário em busca de dinheiro. Logo, o espadachim saca sua poderosa montante e desfere uma investida contra o homem que empunhava uma espada. Enquanto este cai do cavalo, outro forte mercenário gira seu mangual com espinhos, buscando a cabeça de Guts. Mas ele já não estava lá. Movendo-se como um lobo, ele decepa o braço do mercenário com facilidade, espirrando um jato de sangue que pinta a grama verde de escarlate. Congelado pelo pavor, causado pelas habilidades do espadachim, Corcus, que decidiu iniciar o assalto, não reage e insiste para que outros dois membros do bando ataquem. Mas Guts não está com paciência para aquilo, então ele ataca o cavaleiro empunhando ferozmente a espada com as duas mãos. Até que, de um momento para o outro, sente uma dor aguda em seu ombro direito. Uma flecha o havia perfurado. Buscando pelo responsável, Guts vê ao longe uma figura de pele amendoada e armadura, que investe contra ele portando uma grande espada. Ambas as armas se chocam com poderosas investidas dos dois lados, até que Guts encontra uma brecha e, com um golpe frontal, arranca o capacete de seu adversário, que o faz cair no chão. Era uma mulher, ele percebe admirado. Porém, mesmo sendo do sexo oposto, ela se recompõe e ataca sem piedade o seu adversário. Mais uma vez, as faíscas dançam naquele dia, e elas só param quando Guts consegue derrubar mais uma vez a mulher com um poderoso golpe vertical. Teria sido o fim dela se uma lança não fosse arremessada no meio dos dois espadachins. Griffith, ele ouve a mulher dizer com um sorriso no rosto. O líder do bando do Falcão, vestindo uma armadura completa e montado em seu cavalo, pergunta para o mercenário se ele poderia abaixar a espada, mas Guts o responde com um silêncio. Isso é resposta o suficiente para que Griffith desembainhe seu sabre longo, fino e levemente curvado. Com violência e animosidade, Guts o ataca. Porém, em um movimento felino, Griffith, ainda montado em seu cavalo, desliza facilmente a montante de seu adversário, desviando a investida. Até que, movendo-se como um raio, o cavaleiro dá uma estocada no ombro de Guts, atingindo sua artéria e fazendo-o tremer de exaustão enquanto a hemorragia acontece. Acreditando que ainda poderia continuar a luta, o jovem espadachim dá alguns passos, pronto assim para atingir seu ofensor. Porém, ao erguer a espada, ele não aguenta o próprio peso dela e finalmente cai, desmaiado. Guts, então, estava derrotado. O sono foi cercado de sonhos insólitos, mostrando Gambino, Donovan, Cis e uma estranha lembrança de que a mulher que há pouco havia derrotado dormira nua com ele naquela noite.
Guts desperta dentro de uma cabana desconhecida, mas que era muito semelhante com aquelas mesmas que ele esteve em toda a sua infância. Então, ele percebe que seu peito está enfaixado e existe uma ferida aberta bem embaixo do seu ombro, que agora fora estancada usando faixas brancas. Ao sair da cabana, ele percebe que aquele era um ambiente comum para ele. Vários soldados mercenários jovens encontravam-se em atividades diferentes, alguns treinando com suas armas, outros jogando carta, ou, algumas vezes, fazendo atividades corriqueiras. Porém, por onde ele passava, olhares não amigáveis o perseguiam, mostrando que ele não era bem-vindo naquele lugar. A alguns metros, ele viu um homem de cabelo branco azulados, conversando com a mesma mulher que havia lutado. Percebeu finalmente que ambos eram jovens e tinham a mesma idade que ele. Agora, eles discutiam e então ela deu as costas para o líder e partiu em direção a Guts, esboçando uma feição de ódio, aplicando um soco no ferimento do espadachim que o fez cair de joelhos devido à dor aguda. Griffith deveria ter te matado naquela hora, foi o que ela disse antes de ir embora. Porém, enquanto se recuperava, outra voz falou com ele. Não a culpe. Casca abandonou seu lado de mulher para viver como uma mercenária. Ela é muito mais habilidosa do que os homens por aí. A fala partiu de um jovem loiro chamado Judal, que estava sentado em uma cadeira enquanto manipulava algumas facas de arremesso. Ele explicou que Casca havia se deitado com Guts a mando de Griffith, oferecendo o calor de seu corpo por 2 dias e 2 noites, para que assim ele pudesse se recuperar do ferimento causado pelo sabre do líder do bando do Falcão. Em seguida, Griffith foi ao encontro de Guts, carregando sua enorme espada. Ele fica impressionado com o peso da arma e diz que não a conseguiria manejá-la como Guts o faz. Eles decidem então caminhar saindo do acampamento até um morro. Lá, o líder do bando do Falcão fala para Guts de como ele ficou impressionado com a sua luta com Bazusso. Porém, ele percebeu que o jovem espadachim não se preocupa com a própria vida, deixando que o enorme mercenário o acertasse com um golpe de machado. Então, ele afirma para Guts que ele estaria morto se a arma de seu inimigo não tivesse rachado. O espadachim, já irritado com a situação, questiona o líder sobre quais eram as intenções com ele. Eu quero você, Guts, responde Griffith. Griffith então explica que gostaria que ele entrasse no bando do Falcão, pois sua habilidade seria uma peça valiosa para o seu exército particular. Porém, mesmo com o ferimento aberto, aquele que se tornaria o tão temido espadachim negro se tornaria um soldado do Falcão caso fosse vencido em combate. Então, o mercenário, de cabelos branco-azulados, simplesmente aceita a oferta com um sorriso no rosto. Às vezes, faz bem conseguir algo à força, diz ele. Casca aparece com alguns membros do bando, mas o seu líder a impede de interferir no combate. Guts então ataca com uma investida vertical poderosa, mas Griffith bloqueia sem dificuldades o golpe de sua montante. As lâminas se cruzam, esbarram e cantam a canção da morte, mas mesmo assim, Guts não dá um só passo para trás, fazendo com que seu adversário tenha de bloquear seus ataques. No entanto, Griffith não aparentava nenhuma dificuldade. A cena era como se um enorme cão tentasse morder um falcão que estivesse sobre sua cabeça. O sabre então atinge o braço de Guts, fazendo-o cair, mas ele se levanta sem dificuldade e prossegue no combate com um sorriso satânico no rosto. Mais golpes são desferidos por Griffith, atingindo vários pontos de seus braços e pernas, abrindo cortes superficiais, mas que causam um sangramento incômodo. Como resposta, em um ataque poderoso, Guts busca atingir mortalmente a cabeça do inimigo, que em um movimento quase sobrenatural se esquiva, salta e se equilibra na gigantesca espada assim que ela encontra o solo, empunhando seu sabre verticalmente, apontando para o pescoço do espadachim. Guts então, em um gesto selvagem, morde a espada de Griffith enquanto ergue a sua montante do chão, fazendo com que ambos se desequilibrem e caiam do barranco. Após rolarem na grama, o mercenário se recompõe e parte desarmado para cima do imponente líder, quase como se estivesse em uma briga de taverna. Então, começa a espancá-los sem piedade, desferindo socos e chutes em seu rosto. O erro de Guts foi parar a agressão para buscar uma pedra no chão, pois, quando ele foi acertar o último golpe no rosto de Griffith, o líder mercenário esquivou da investida e aprisionou o soco de seu adversário em uma chave de braço, levando ambos ao chão com Guts sob seu domínio. Griffith então deu uma última chance ao seu oponente, que preferiu ter o ombro deslocado pelo seu golpe. Então, diante dos gritos do bando do Falcão,
seu líder levanta-se vitorioso do chão e, aproximando-se de Guts, segura levemente sua cabeça com ambas as mãos, enquanto olha profundamente para seus olhos negros. E então ele diz: "Agora você é meu", fazendo de Guts um membro do poderoso e temido Bando do Falcão, os maiores mercenários de Midland. Espero que tenham gostado. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, exploradores.